Oi, gente, tudo bem, minhas seguidoras lindas? Eu sempre trago matérias aqui toda quinta-feira para vocês, especialmente voltadas para agora Amanda é mãe, para esse mundo gestante. Por isso eu convidei ela, que é uma querida nutricionista, super renomada, talentosa, para passar algumas dicas pra gente, que é a doutora Elaine de Pádua. Tudo bem, doutora? Olá, Amanda, tudo bom? Seja muito bem-vinda, obrigada viu? pelo convite, é um prazer poder participar. Você sabe que a maior parte das dúvidas que chegam, tanto das inscritas no YouTube quanto das seguidoras das redes sociais, é em relação à alimentação, né? A gente já teve uma matéria há um tempo atrás, se você rodar aí pelos últimos vídeos do YouTube, você vai ver, com o Dr. Fernando Leal, que foi sobre a mãe não ter que comer por dois, né? Ele indicou muito mais a proteína, o carboidrato integral, para que a mãe possa realmente não ganhar muito peso, porque depois é muito difícil para voltar, né, gente? Querendo ou não, isso é uma preocupação que se estende até para o corpo. Com certeza. Uma mulher que aumenta muito pode ganhar mais estria. Claro, né? E essa volta fica muito mais complicada posteriormente. Sim. Então, o que acontece? Além disso, eu vou gerar todo um processo inflamatório na mãe. Então, isso pode desencadear outros problemas de saúde na gestação, que é o que a gente também não quer que aconteça, como a diabetes gestacional, sim, como uma hipertensão, né? Então, essa alteração de pressão, e tudo isso vai levar aí a quadros que podem não ser interessantes no final da gravidez. Então, assim, gente, na outra pauta que nós fizemos, já deu para vocês terem uma ideia do que seria um plano alimentar adequado para uma gravidinha normal, uma gravidinha que não tem pressão alta, que não tem diabetes na família, ou enfim, que ela também não tenha assumido esse diabetes gestacional aí durante esse período. Agora eu queria que a gente falasse, doutora, um pouco mais específico para essas mulheres que estão com alguma dificuldade na gravidez. Seja porque já engravidaram muito acima do peso, né? E aí acabam engordando 20, 30 quilos a mais. Claro. Seja porque já estão sentindo muita estria, muita mudança no corpo, ou estão com o diabetes gestacional, que é um problema na gravidez. No meio da gestação. Exatamente. Tem até aquele polidrâmio, é isso? Exato. Que é o líquido aumentado. Exatamente, né? O líquido amniótico, que aí pode ser, né, um preditor, aí a gente vai levar isso em consideração, até para poder já ficar de olho em outros parâmetros e diagnosticar se de repente essa paciente vem a desenvolver a diabetes gestacional. E para isso a gente já tem que prevenir, e muitas vezes é com a alimentação que a gente vai conseguir isso. A diabetes gestacional, ela vem de um erro de alimentação? Na verdade, a pessoa já pode ter uma predisposição genética, então de repente já tem quadros na família, e aí sim, são vários fatores, né, estilo de vida e tudo mais, que pode vir a desenvolver, né? Então o que acontece? Na gestação nós temos um quadro de resistência à insulina que é comum e ele acontece por volta da 20ª semana. Então para algumas mulheres isso é fisiológico e para outras isso pode se tornar patológico. Então às vezes engravidar um pouco mais tarde pode ser aí um fator de risco, né? A história genética pode ser um fator de risco, uma má alimentação pode ser um fator de risco. Então na verdade são várias situações que podem gerar esse problema, que se a mulher tiver bastante cuidado, ela tende a passar a gravidez normal e a evolução é perfeita. Agora, o que eu não posso é descuidar da alimentação durante esse processo. O que é uma má alimentação para essas gestantes que estão numa zona de risco, seja pela razão que for? Então, é o desequilíbrio nutricional. Então, por exemplo, exagerar ou comer a menos, né, em quantidades menores, pode ser aí um fator de risco. Então, por exemplo, se eu vou exagerar no consumo de carboidratos, ou se eu vou comer, por exemplo, pouca proteína, se eu como pouca verdura, se eu como poucos legumes, se eu exagero em quantidades muito grandes de frutas ou como em quantidades menores, isso pode me gerar problemas, né? Até porque, vamos pensar, uma fruta, ela pode realmente alterar a minha glicemia, mas uma fruta também consumida em momentos adequados pode me dar teor de potássio equilibrado, magnésio, nutrientes que também vão ajudar no controle da minha glicemia. Então tudo depende da quantidade, por isso que eu falo, o equilíbrio é muito importante. E é muito duro nessa fase eu ter que trabalhar com restrições, porque se a minha paciente está num processo de formação celular de um bebezinho, ela vai precisar de uma carga muito alta de todos os nutrientes, de uma forma equilibrada. Nós chamamos essa fase de programação metabólica, né? O famoso imprinting metabólico, que seria o quê? Toda a formação celular. Então, por isso que o ideal é eu equilibrar essas porções. E eu acho que o mais importante, Amanda, é trabalhar com qualidade nutricional. Mais do que eu me preocupar, às vezes, com quantidade, não que eu tenha que exagerar em quantidades, é buscar alimentos
uma carga de nutrientes maior, com qualidade nutricional, porque isso vai me dar mais saciedade, isso vai favorecer essa nutrição adequada fetal também. Sim. E além disso, a minha paciente muitas vezes vai consumir moderadamente esses alimentos, porque ela vai ficar saciada de uma forma mais equilibrada, mais adequada. Ô, doutora Elaine, me dá um exemplo prático de alguns alimentos que devem existir, principalmente, é claro, quando a gente fala de alimentos bons, gente, é para todo mundo que serve, né? Claro. Mas especialmente para gestantezinha e até para essa que eu tô dizendo, que às vezes está com esse diabetes gestacional, claro, ou está numa zona de risco de muita engorda. Claro, então, eu sempre gosto de deixar muito claro que não existe alimento vilão ou mocinho, o que existe é realmente esse equilíbrio, mas é claro que tem alimentos que vão ter aí funções interessantes a respeito de até prevenir problemas de saúde, né? Então hoje a gente tem vários alimentos que têm sido estudados e, por exemplo, eu acho que não pode faltar no cardápio da minha grávida alimentos integrais, porque eu não vou fazer picos de glicemia e com isso essa grávida vai ficar mais saciada e além disso ele vai ter uma carga maior, por exemplo, de fibras e vitaminas do complexo B, que são muito importantes para toda a formação cerebral do bebê. Quer ver um outro alimento que não pode faltar no cardápio da grávida? Alimentos ricos em ômega 3, em DHA, que é um nutriente essencial para a formação cerebral do bebê. Sim. Além disso, tem alguns estudos me mostrando também hoje que ele consegue controlar a glicemia. Então ele tem aí duas facetas super importantes para essa grávida também. Um outro alimento que eu acho essencial são os alimentos ricos em cálcio, que o bebezinho também vai precisar muito para todo esse processo de formação. E para as minhas grávidas que querem, por exemplo, controlar os níveis glicêmicos, eu tenho a batata e a com, que seria uma ótima opção. A farinha de banana verde, por exemplo, então substituir as receitas que usam lá a farinha de trigo normal, né? Alimentos refinados, por que não, de repente, usar uma farinha diferenciada que vai trazer um sabor também mais interessante para suas receitas. Então, acho que a gente às vezes precisa deixar o preconceito um pouquinho de lado e testar novas possibilidades e tentar deixar esse cardápio mais rico em nutrientes, mais criativo, justamente para a gente poder já entrar num universo diferente para poder depois planejar essa alimentação mais equilibrada para os nossos bebês lá no sexto mês. O ovo, que diz que é super bom, né? Essencial. Né? O ovo vai ser um nutriente muito completo na gestação e ele vai ser aí riquíssimo em proteína e eu adoro usar principalmente no café da manhã porque também já vai dar mais saciedade e além disso ele tem colina, que é um nutriente essencial para a formação cerebral do bebê. E te dá disposição, né? Quando você consome proteína no café da manhã, você fica com mais energia para gastar, né? Com certeza. Com mais disposição. Quando a pessoa vai preparar o prato dela, almoço, jantar, tal, ela tem que selecionar todos os grupos de alimentos? Ou seja, eu tenho que ter o legumezinho, a verdura, a proteína e o carboidrato? Com certeza. Existem 3 grupos que são fundamentais que precisam compor esse prato, que é o grupo dos energéticos, que vão ser os carboidratos, de preferência escolher carboidratos integrais, né, que não vão fazer esse pico de glicemia, isso para qualquer grávida, né, isso como via de regra. E carboidratos de preferência que eu possa brincar, né, e tentar mesclar isso ao longo da minha semana. Então, não sempre comer a mesma coisa, variar bastante é importante. O grupo, então, esse seria o grupo dos carboidratos, dos energéticos, dos reguladores, que são as vitaminas e minerais. Estão presentes aonde? Frutas, verduras e legumes. Por isso que eu tenho que colocar lá na minha salada, né? De preferência uma salada bem lavada também, para não verdade, gente. Correr. Cuidado em restaurantes. Não correr nenhum risco de contaminação, né? Então uma salada verde clara, verde escura, uma salada que tenha lá uma cor roxa, ou vermelha, ou laranja, porque quanto mais colorida for a minha salada, maior a carga de vitaminas e minerais. E por último, o grupo dos alimentos construtores, que são as proteínas. E aí vai entrar o ovo, o frango, o peixe, a proteína da carne vermelha, que também vai ser importante, porque é ali que eu vou ter vitamina B12 e ferro principalmente. Mas para aquelas mamães também que são vegetarianas ou veganas, até porque esse número de pacientes tem aumentado bastante também no consultório, é importante dizer que a gente vai precisar fazer uma substituição, usar mais leguminosas e usar alimentos que podem aí também ter proteínas vegetais, mas que a gente tem esse olhar aí atento para poder fazer essas trocas de forma inteligente e aí não gerar nenhuma restrição. Você chegou na minha próxima pergunta, que é sobre não só vegetarianas e veganas, mas
Toda gravidinha precisa fazer algum tipo de reposição ou suplemento? Precisa tomar vitamina? Como é que é feita essa avaliação? Nossa, Amanda, essa pergunta é maravilhosa e ela é muito importante, porque é claro que nós temos que estudar o paciente de uma forma individualizada, né? Olhando muitas vezes, atenta para os exames bioquímicos, olhando para aquela anamnese que a gente faz no consultório, às vezes o paciente não tem possibilidade de passar com a nutricionista, mas muitas vezes o médico ele já vai ter esse olhar também de saber o que o paciente come, e aí com base nos sinais e sintomas, em tudo que está acontecendo na gravidez, ele vai fazer uma suplementação adequada e individualizada para o paciente. Então, assim, eu diria a minha opinião como profissional, eu acredito muito numa suplementação, até porque às vezes é muito difícil a gente conseguir comer todos esses alimentos de uma forma equilibrada e todos esses nutrientes ao longo do nosso dia a dia, até por conta da nossa correria também, apesar que isso não é desculpa, a gente tem que tentar melhorar a alimentação. Mas uma suplementação individualizada vai ser muito importante por conta aí da quantidade maior que eu preciso no consumo de ômega 3, de ferro. Esses que você está citando, toda gravidinha deveria tomar. Utilizar. Ômega 3, por exemplo, diz que é bom na formação até do cérebro, da inteligência cerebral, da criança. E né? função cognitiva e visual do bebê. E estudos até mostrando também que as mães acabam tendo benefícios com o uso de ômega 3, porque como tem toda essa oscilação hormonal durante a gravidez, muitas vezes ela pode entrar naquele estado de blues, de ficar um pouquinho mais triste logo após o parto, e o ômega 3 seria um nutriente essencial para diminuir esses sinais e esses sintomas que acontecem nessa fase. Então, assim, são só benefícios. E mais ainda hoje, nós sabemos que usar o probiótico também vai ser muito importante, tanto para modular a microbiota da mãe, como também do bebezinho que está chegando por aí. Por isso que é importante falar com o seu médico, falar com a sua nutricionista, para ela poder fazer a melhor prescrição para você, tá bom? Mas é fundamental que isso aconteça. Depois dessa 12ª semana, nós já vamos entrar com uma suplementação geral. Então, com um polivitamínico, escolhido pelo médico, e em alguns casos a gente já entra com ômega 3, apesar dos estudos mostrarem que eu deveria entrar com ômega 3 por volta do terceiro trimestre da gestação, que é quando realmente se dá todo o processo de formação cognitiva, né? Na verdade, toda a formação cerebral do bebê e visual também. Doutora, para a gente encerrar, quais são os grandes vilões? Eu sei que você falou que não existe mocinho e vilão aí na parada, mas assim, que a grávida realmente deve evitar, deve ficar longe. Olha, eu amava tal coisa, mas na gravidez realmente isso tem que ficar distante. Eu diria que assim, todos os alimentos industrializados a gente vai ter que olhar com um olhar mais clínico, né? Então cuidado com aquela barrinha de cereal que você está comprando no supermercado, com aquele pão que às vezes você acha que é integral e não tem nada de integral. Eu sempre digo para os meus pacientes que se aquele produto tem lá um tempo de prateleira de 20, 30 dias, ele não pode ser tão bonzinho assim. Tão inofensivo. Exatamente, né? Então o que tem realmente na composição daquele alimento? A gente não pode só se atentar para as calorias do alimento, e sim para a lista de ingredientes que tem ali. Eu diria que cuidado com os embutidos e com todos os farináceos e todos esses alimentos que usados de uma forma exagerada pode trazer malefícios para a gestante. E a fritura também não é recomendada, eu acho que isso a gente nem precisa falar. Sim, né? sem dúvida. O açúcar em excesso, tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Exatamente, o açúcar em excesso. Suco de frutas, gordura. ela estava me dizendo, né, que não... Exato, e daí é comer a fruta in natura, né? Sim. Porque a fruta vai ter fibra, vai ter pectina na casca, e com isso eu consigo evitar esses picos glicêmicos que às vezes na gestação acabam não sendo interessantes. Tem mamãe que já quando está na gestação, no fim dela, come canjica, antes, gente, tomava cerveja preta, acho que hoje já caiu muito isso, para ver se isso aumentaria a produção de leite. Isso é um mito? Não, na verdade é um mito. Não existe nenhum estudo científico que mostre que consumir esses alimentos e até outros realmente vai aumentar a produção de leite. Muitas vezes a produção de leite está muito relacionada com o que a própria mãe tem aí de nutrientes e reservas para poder gerar esse leite. Toda mãe tem essa capacidade. Então, às vezes, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Não adianta. A produção de leite ela vai acontecer desde que você mantenha calma, tenha essa segurança, no final tudo dá certo. Né? Mesmo depois que tem o bebezinho? Mesmo depois que não tem alimentos que favoreçam esse leite? Não, muito pelo contrário. Lógico, uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, mas sem segredos, né? E que a mãe faça isso de uma forma muito tranquila, normal, que no final acaba tudo dando certo. Amamentar não é algo fácil.
mas a gente tem que querer e com jeitinho a gente chega lá e consegue. Sem dúvida. Ó, se você quiser bater um papo com a doutora, né, tiver dúvidas, perguntas, tá o Instagram dela aqui embaixo. A clínica fica aqui perto da República do Líbano, na cidade de São Paulo, mas pelo Insta você encontra ela com todos os detalhes aí. Curte, comenta, compartilha e não deixa de se inscrever. Obrigada, meu amor. Vamos bater mais papo, viu? Também um prazer poder participar. Obrigada sempre. Tchau, gente.